Você precisa entender que ou você foge ou você enfrenta. Na vida, quando temos problemas, quando temos dificuldades, né, quando estamos a struggle with something, quando estamos a ter problemas com alguma coisa, nós temos de entender que ou fugimos daquilo ou nós enfrentamos aquilo. Isso é assim para literalmente todos os problemas na vida. Vou te dar um exemplo. Quando eu era atleta, né? Quando eu cheguei aqui e comecei a jogar aqui inicialmente, eu tinha muito talento. Eu ainda tenho muito talento porque ainda sou relativamente jovem. Muito talento. Mas, quando eu cheguei aqui, eu tinha um problema, que era, por causa da alimentação, por causa da nutrição, todos aqui literalmente eram muito maiores do que eu. Tanto em questão de altura, quanto em questão de massa muscular, quanto em questão de força. Então, eu tinha talento, eram maiores, eram mais rápidos, fisicamente eram muito melhores. Então, o ponto é que eu tinha talento, né? Tinha técnica, tinha a inteligência, mas faltava muitas vezes físico. E o meu talento também depende muito, querendo ou não, do físico. Porque eu tinha de ser rápido, né? Porque pelo sítio onde eu jogava. Então, eu tinha essas dificuldades. Era tipo, recebia a bola, eu não conseguia fazer a parede, né? Não conseguia proteger a bola porque as pessoas vinham e me rompiam na força. Recebia a bola, punha para frente, ganhava nos primeiros metros, mas eu perdia na resistência, porque nos metros mais à frente as pessoas tinham mais resistência do que eu me ganhavam, tá vendo? Disputava a bola, perdia. Então, eu tinha essa dificuldade quando eu comecei a jogar futebol aqui na Europa, né? E basicamente, ou eu parava de jogar bola, eu enfrentava. Então, ou você foge ou você enfrenta. Eu tinha essas duas opções, eu podia simplesmente cagar para aquilo e continuar a tentar fazer do meu jeito, né? Com talento apenas. Ou podia enfrentar, nesse caso, podia começar a treinar, começar a comer mais, começar a tentar me desenvolver fisicamente, começar a fazer mais para o meu físico estar cada vez melhor, pelo menos estar a um nível deles ou um pouco abaixo, né? Eu tinha essas duas opções. E o que é que eu fiz? Eu enfrentei esse desafio, eu enfrentei essa dificuldade. Eu fui, treinava mais do que os outros, fazia sessões bidiárias, treinava individual, depois treinava com o time. Antes do treino com o time ia para o ginásio. Antes do ginásio corria um pouco por 20 minutos mais ou menos. Então eu tinha esse desafio, eu enfrentei esse desafio. Tanto que eu também já tive um outro burnout, né? Não foi tão grave quanto esse que eu tive no ano passado, mas eu tive um outro burnout que era basicamente de tanto eu treinar, de tanto eu me esforçar fora dos treinos. Basicamente, eu, depois do momento que cheguei ao treino, já não tinha mais força, já não estava mais a conseguir desempenhar o que eu podia desempenhar. E eu fui fazendo isso, fui enfrentando esse desafio até me tornar fisicamente forte e conseguir competir no físico com aquelas pessoas que eu treinava, que eu jogava, tá vendo? E não, isso estamos a falar de meses até eu conseguir chegar nesse nível. E hoje em dia, por exemplo, se você. As pessoas que jogam comigo me chamam de gorila, por quê? Porque eu sou extremamente forte, né? Eu vou no ginásio, pessoal. Eu jogo bola já há muito tempo, então eu sou extremamente forte, sou extremamente rápido, né? E juntamente com a minha inteligência e o meu talento natural, né? A minha técnica, eu basicamente me torno um jogador muito bom, né? Então, eu só consegui chegar nesse nível de hoje, as pessoas olharem para mim com um olhar diferente, e as pessoas dizerem, mano, se você não parece, você, tipo, ia dar certo, não tinha como. Por quê? Porque eu, sinceramente, tive de ir à luta, enfrentar o desafio, ir de frente com o desafio. Se eu desistisse, eu literalmente não estaria nesse nível, porque eu ia crescer cada vez mais e estando franzino, sem força, sem velocidade, sem resistência, posso dizer, né? Eu ia cada vez mais perdendo, né? Basicamente, não ia estar ao nível dos melhores, tá vendo? Então, o ponto desse vídeo é, você tem que entender que em todas as situações da tua vida de dificuldade, ou você enfrenta essa situação de cara, olho nos olhos e vai para vencer, ou você foge dessa situação, né? Ou você enfrenta ou você foge. E isso acontece em todas, literalmente todas as situações da tua vida. E uma visão que eu tenho e que eu nunca falei muito disso aqui num vídeo mais longo, né? Já falei disso até num vídeo mais curtos e tal. Por exemplo, muitas das pessoas pobres, acho que vocês, não sei se vocês já repararam, mas a maioria das pessoas alcoólatras, a maioria das pessoas que frequentam regularmente festas, ambientes de diversão excessivas, são pessoas que geralmente não têm a capacidade financeira para, posso dizer assim, suprir, né?
suprir não, mas para se manter esse estilo de vida durante muito tempo e em casa tá tudo bem. Imagina, geralmente as pessoas que vão muito nas festas, que consomem muito álcool, que estão sempre embriagadas, que querem viver essa vida de êxtase sempre, são as pessoas que não têm a vida lá tão boa, não só financeiramente, mas geralmente a vida delas está fodida, financeiramente, mentalmente, familiar e tal. E o ponto é que essas pessoas estão geralmente a fugir, elas não querem enfrentar esse desafio. Por quê? Porque quando você sabe que não tem dinheiro suficiente para suprir as necessidades da tua família durante um mês, você tem duas opções. Ou você trabalha, 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 trabalha e trabalha mais e mais e mais e mais e mais para conseguir esse dinheiro, ou você simplesmente foge, vai para a bebida, vai para a bebida porque a bebida vai te fazer esquecer, vai te fazer ficar animado, vai te fazer entrar num estado de dopamina alta e você vai fugir dessa tua realidade em vez de enfrentá-la. E depois tem as consequências. Assim como eu disse, né? Se eu não enfrentasse essa questão, esse problema que eu tinha com o futebol, de o meu físico, a minha questão física ser pior do que a questão física dos daqui, porque eles já treinavam já há muito tempo, já se alimentavam melhor, o treino era muito mais especializado do que de Angola, eu literalmente não chegaria onde eu cheguei, né? Não estaria onde eu estou, né? O nível, o nível que eu alcancei não seria o mesmo. Eu já estou falando em que fui profissional, mas sinceramente tive muito, muito perto de ser profissional. Profissional e sênior são coisas diferentes, pessoal. Então, se essas pessoas, que vocês veem, né? A maioria das pessoas que fogem dos problemas que tem em casa, problemas financeiros, problemas pessoais com a família, foge desses problemas, usam a bebida como um escape, usam as festas como um escape. Geralmente depois você vê o final de tudo isso, que é não melhoraram porcaria nenhuma, às vezes até só pioram. Dentro dessas festas começam a ir por caminhos que são até piores do que onde eles estão. Estamos a falar de drogas, de sexo excessivo, de doenças sexuais, sabe? De excesso de álcool, ficam alcoólatras, vícios. Então, o ponto é, quando você foge, você pode encontrar problemas muito maiores do que aqueles que você consegue enfrentar nesse momento. Então, o meu conselho para você é que sempre que você se deparar com um problema na tua vida, enfrente esse problema. O meu pai me disse isso, Para você ter noção, eu fui tirar a carta de condução, sei lá, estamos em mais de quase um ano atrás, não, um ano atrás, há mais de um ano atrás, sim, eu fui tirar a carta de condução e no primeiro teste escrito, nós aqui fazemos dois testes, no primeiro teste escrito, nesse caso escrito é teórico, né, onde você faz como é que em Angola diz, sistema americano, né, que é basicamente escolha múltipla. Eu falhei nesse primeiro teste, eu só podia errar 3 perguntas e eu errei 5 perguntas nesse primeiro teste. E logo depois que eu saí do teste, estava super triste e tal, e eu cheguei no meu pai e disse, olha pá, aqui é complicado. E eu já tinha planos para ir para Angola nas férias, né, no verão, e eu disse, olha pá, aqui é complicado, pá, mais vale fazer em Angola, fazer tudo em Angola em 2, 3 meses e tipo, tá com essa situação resolvida e vir aqui só puxar o de Angola, nesse caso, fazer a equivalência, né. Como o pai me disse, não, não, não. Vais fazer aí, vais acabar aí. Me disse assim, estás com medo de um testezinho, estás com medo desse desafio, você tem de enfrentar o desafio. Meu pai me disse isso e essa foi uma das vezes que eu senti, porra, eu que me orgulho tanto de ser muitas vezes diferente dos demais da minha idade, me orgulho tanto de ser super focado, de ser realmente. Pá, eu me acho foda pra caralho, pessoal. Eu me acho foda pra caralho. Sou orgulhoso de ser quem sou, de ser filho de quem sou, de ser neto, de ser irmão de quem sou. Tava a fugir a um desafio básico. Tava a fugir a um desafiozinho básico, como é o de teste de condução. E depois de ouvir essas palavras do meu pai, pessoal, porra, eu fiquei com um sangue nos olhos, sabe? Fiquei tão determinado em passar naquilo que, pessoal, literalmente, na manhã do teste de condução, né, da noite antes do teste, a manhã do teste, eu não dormi. Eu estudei, fiz mais de 1000 testes de exemplo, né, que tem na internet, né, no mês, antes de fazer o teste de condução novamente, o teste de teórico novamente. E na noite
Na noite do dia antes do teste, para o dia do teste, eu não dormi. Fiquei literalmente acordado, mas nem dormi, tipo, nem não dormi tipo de ansiedade. Não, nem posso dizer que não é de ansiedade, posso dizer que é, querendo ou não, uma ansiedade, mas não é dormir tipo que estou preocupado que não vou conseguir passar. Pessoal, era tanta certeza que eu ia passar que eu meio que relaxei e fiquei literalmente a noite toda no telefone, chilling. Like, eu fui depois, saí dali, fui fazer o teste, cheguei no teste, acabei o teste, pessoal, estamos a falar de um teste de 30 perguntas. 30 perguntas. Eu acabei o teste em 10 minutos, fiquei ali à espera, porque se eu não me engano é 1 hora ou 45 minutos, ou 30 minutos aí que tens de fazer o teste, né? Eu fiquei ali, acabei o teste, fiquei 30 minutos, tipo, a não fazer nada. E eu tava tipo, ok, bati isso, tipo, não tinha como. Eu estudei literalmente tudo, todo o livro. E eu cheguei lá e fiz, bati. Tipo, o senhor só me entregou, olha, tens aqui, podes ir embora, tens aí. E eu tipo, chill, tranquilo, liguei pro meu pai. Ah, então, como é que correu, não sei o quê. Eu disse, é básico. E nesse dia ainda lembro, o meu pai e a minha mãe estavam me ligados de manhã porque eles queriam saber como é que eu estava, se estava preparado e tal. Eu não lhes atendi porque eu estava tão determinado, eu estava literalmente com sangue nos olhos, eu sabia que ia passar, que eu literalmente não lhes atendi porque eu já tinha aquilo em mente. Não, eu vou passar, tipo, não preciso de lhes preocupar, de lhes falar que estou bem e tal, eles podem pensar outra coisa. Não, eu vou passar e depois ligo. E foi isso. Depois desse teste, eu fui fazer o teste de condução, que o pessoal dizia era bué, bué, é mais difícil, é mais difícil. Pessoal, aqui nós fazemos o teste de condução com 10 pessoas no carro. A primeira pessoa foi. Eu ainda lhe perguntei: olha, tem certeza que queres fazer primeiro? Porque eu estava levando nervosa. Eu estava tão determinado em acabar a escola de condução por causa daquelas palavras do meu pai que aquilo se tornou literalmente fácil para mim. Era muito, muito fácil. A primeira pessoa que fez o teste de condução à minha frente, né? Tava tão nervosa, era uma menina que eu lhe perguntei, olha, tem certeza? E depois era uma menina que eu meio que conhecia, porque era, já foi da minha escola e tal, tinham amigos em comum. Eu lhe perguntei, estás nervosa? Tipo, preferes que eu faça primeiro? Ela disse, pá, tô um pouco nervosa, mas é melhor fazer primeiro, que pá, depois de te ver, se você reprovar, eu não ficar mais nervosa. Eu disse, pá, eu não vou reprovar, esquece isso. E ela fez, ok, deixei. Porra, reprovou, porra, ninguém. A miúda quase, quase nos matava. Eu, o instrutor, ela, ué, e o examinador, aquela primeira menina. Tava, acho que era o segundo teste que ela fez, já tinha reprovado no outro, o terceiro. Pá, tá, ia nos matar, tava tão nervosa a ponto de querer, quase ia bater na parede e tal. Yeah. Mas depois disso, tipo, o examinador parou o carro, olha, parem aqui, não sei o quê. Olha, eu assumi o carro, pessoal, com uma leveza de tipo, ok, eu enfrentei essa merda, não tem como eu morrer na praia, não tem como eu ficar por aqui, eu passei nisso. Tipo, eu já tinha passado antes de entrar no carro. Eu entrei no carro, conduzi bem pra caralho. Cheguei no centro de exames, o examinador me deu a mãe, mano, muitos parabéns, perfeito. Passaste, não há aqui muito o que dizer. Literalmente condição perfeita, extremamente defensiva. É, e é isso, boa sorte. É, e pá, muitos parabéns. Pessoal, eu já tinha passado antes de entrar no carro porque eu tinha decidido que eu enfrentaria e não fugiria. Porque eu tentei fugir, o meu pai me disse: não, enfrenta essa merda. E eu enfrentei. Então, você deve enfrentar os desafios da tua vida. Você não deve desistir, você não deve fugir dos desafios da tua vida. Prova. Pá, prova, prova. Pá, você tá com medo sério de um papelzinho com umas perguntas? É simples, é pegar num caderno, pegar, pá, estudar, fazer exercícios, ler. Pá, você tá com medo de enfrentar um desafiozinho, uma provazinha. E quando realmente tiveres problemas difíceis, também vais ter medo de enfrentar. Quando estiveres na merda, na pobreza extrema, quando todos os teus negócios falharem, você falir, vais ter medo de enfrentar isso, vais se afogar na bebida, na droga. Você não pode ter essa mentalidade. Então, ter essa mentalidade, pessoal. Os desafios são para serem enfrentados e derrubados e não para serem fugidos. Não, os desafios não matam ninguém, não dão medo. Se você tem medo e fugir dos desafios, você só piora. É como eu disse, se você não consegue enfrentar desafios, quando você foge do desafio, geralmente você acaba provocando outros desafios piores. Por exemplo, se eu fugisse do teste de condução aqui, pô, dinheiro de sair daqui para Angola, né? Depois dinheiro de tirar a carta em Angola, depois dinheiro de trazer e fazer a, como é que é? É, tá, equivalência da carta aqui. Então é muito, muito mais chato do que apenas estudar e fazer a porcaria do teste, sabe? Então, quando você
evita os teus desafios, quando você foge dos teus desafios, você acaba criando problemas maiores, assim como eu disse. Quem foge do desafio de melhorar a condição financeira porque está pobre e tal, acaba geralmente criando desafios piores, né? Ou problemas piores e maiores. Como, por exemplo, você foge da tua pobreza, em vez de enfrentar, em vez de tentar ganhar mais dinheiro, em vez de tentar ficar rico, foges pro álcool, se afogas no álcool, alcoólatra, vício em álcool, porra, mata muita gente. Foges para as drogas, drogado, nem preciso dizer que o vício em droga mata muita gente. Foges para as festas, aí podem te matar de diferentes formas, tanto com droga, com álcool, brigas na festa. Foges para mulheres, acabas por ter filhos, tipo, engravidas, sexo desenfreado, engravidas, tens filhos para criar. E não, você só consegue arranjar problemas maiores quando você foge de desafios. Então não fujam dos desafios, só enfrentem eles de cara, com sangue nos olhos, com certeza de vencer e façam tudo para vencer. Eu fiz isso. Outro desafio que eu posso dizer que eu posso vos dar aqui de exemplo, né? Para terminarmos esse vídeo. Eu, na quarentena, né? Eu estava no 10º ano, na 10ª classe, e eu reprovei em matemática e química, física, química e matemática na 10ª classe. Tirei 8. E na 11ª eu tinha de bater essas cadeiras, né? Basicamente. Só, eu estudei pra caralho. 11ª tirei 12 em matemática. Eu estudei pra caralho, eu sabia que eu ia passar, tirei 12 em matemática e igualou, deu 10, né? O 8 mais o 12. Física e química bati. Física e química bati. 12ª, passei em tudo. Passei em tudo porque eu sabia que eu não podia reprovar, eu não ia reprovar mais. Então você deve enfrentar os desafios, pessoal, de cara e não fugir desses desafios. É isso, estamos juntos, obrigado por acompanhar. Espero que tenhas isso em mente, espero que realmente tenhas essa mentalidade de vencedor ou de vencedora, né? Estamos juntos, meus reis e minhas rainhas e tchau!